Olá, turma de História. Nosso trabalho do projeto integrador é sobre quais os problemas enfrentados no cotidiano das pessoas em relação ao transporte público de Curitiba. Porém, antes disso, vamos realizar um breve histórico sobre o transporte público de nossa capital. Os primeiros relatos que temos sobre o transporte são dos bondinhos puxados por animais, datado de 1887 da empresa curitibana, dirigida por Boaventura Cap, ligando a Boulevard 2 de Julho, atual início da Avenida João Gualberto, ao bairro do Batel. Apesar de o bondinho ter o objetivo de atender as massas, ele era dividido em duas categorias. Na primeira classe era obrigatório que os passageiros estivessem calçados. Já no bonde mixto, como era conhecida, as pessoas podiam viajar sem sapatos. O panorama do transporte coletivo da cidade mudou com a introdução dos bondes elétricos a partir de 1912. Os primeiros bondes puxados por animais foram vendidos e amontoados no depósito de ferro velho em Paranaguá. Esta mudança foi necessária já que o número de passageiros aumentou de 680 mil em 1903 para 1,9 milhões por ano em 1913. A cidade crescia rapidamente, porém de maneira desordenada. Com isso, em 1928, se tem notícias dos primeiros ônibus do transporte coletivo da capital, que pertenciam à Companhia Força e Luz Paraná. No entanto, a maior evolução no transporte coletivo de Curitiba é proposta na década de 1970 em diante com as linhas de ônibus expresso idealizada pelo prefeito Jaime Lerner. A criação na década de 1980 das canaletas exclusivas para a circulação dos ônibus, fechamento dos terminais que possibilitou a tarifa única, e a consolidação da integração da capital com a região metropolitana, e no início da década de 1990 com a criação do primeiro ônibus biarticulado do Brasil, e o advento das estações tubo, maneira inovadora para a época para se pensar em pontos e parada de ônibus. Tudo isso vocês poderão observar no comercial, datado das décadas 80 e 90 a seguir, onde fazia propaganda do transporte público de Curitiba. Dirigir o crescimento de uma cidade é evitar que ela perca de vista a proporção humana. É manter a identidade entre o habitante e o equipamento urbano. É assegurar cada vez mais melhores condições de circulação, o que tem sido buscado pela introdução de novas alternativas de transporte. O sistema de ônibus expresso, trafegando em canaletas exclusivas nos eixos estruturais, serve hoje a toda a população por meio das estações de integração. Isso permite apanhar um ônibus interbairros ou um alimentador e depois um expresso, pagando o preço de uma passagem só. Curitiba foi a primeira cidade do país a demonstrar que com a criação de corredores de transporte não é preciso importar tecnologia. Agora está demonstrando com a tarifa social e a integração tarifária que é possível contar com as vantagens de um metrô sem os custos de um metrô.
Todas estas evoluções ao longo do tempo buscaram acompanhar o crescimento da cidade e do contingente populacional, porém ao andar nos terminais hoje em dia, podemos observar uma grande quantidade de pessoas reclamando das qualidades do transporte público. Então, com o intuito de responder o questionamento proposto pelo trabalho, quais os problemas enfrentados no cotidiano das pessoas em relação ao transporte público de Curitiba, fomos em 3 diferentes terminais perguntar aos usuários do transporte público. A pesquisa foi feita nos terminais do Santa Cândida, do Boa Vista e do Terminal do Cabral. Foram entrevistados 100 passageiros do transporte público durante o período de um mês. E os dados recolhidos nos diz. Pelo menos 50 pessoas reclamaram de assédio e furto dentro dos terminais de ônibus. 30 pessoas o alto preço das passagens e a extinta domingueira. 12 acusaram os atrasos e 8 pessoas o desrespeito por parte dos outros passageiros no embarque e desembarque. Sendo assim, junto aos dados recolhidos, nosso grupo procurou responder à pergunta primária do trabalho. Para isso, procuramos analisar as respostas e as propostas políticas realizadas pelo nosso atual prefeito, eleito no ano passado, Rafael Greca. Sobre a malha viária de Curitiba, Rafael Greca diz que muita coisa tem que ser feita. Porém, ele afirmou que os técnicos do IPUC têm que voltar a trabalhar. O transporte desintegrado, as praças mal cuidadas e a malha viária transformada num queijo suíço. Os nossos 4.000 quilômetros de rua pedem recap. Para Greca, o transporte coletivo também tem que ser reintegrado com a região metropolitana. E o metrô ainda é um sonho. Reintegra. Fui eu que fiz a rede. A rede é invejada pelo mundo. 225 cidades invejam o ônibus de trânsito rápido da cidade. Já que até mesmo nosso prefeito entende a situação precária dos transportes públicos, é de se esperar que ele trabalhe nisto. Mas, em estudo, os integrantes do grupo, junto a ideias que foram propostas pelos entrevistados, chegaram às seguintes conclusões. Em relação aos furtos e assédios, não há um plano imediato para isso, mas sim um projeto a longo prazo. A prefeitura vem sempre movendo ações e propagandas de conscientização sobre esses assuntos, e estimulando a denúncia dos mesmos. As propagandas são sempre espalhadas pelas cidades e nas mídias. Junto ao estímulo de denunciar ao Disque 153, para que as devidas medidas sejam tomadas, então denuncie. Sobre o alto preço das passagens, as desculpas sempre são de que há um grande número de passageiros que não pagam a passagem. Em estudo da Tribuna do Paraná, os estudantes, que em grande parte, praticam mais desta prática. Por questões éticas, não será citado o ônibus onde isso mais ocorre, mas todo mundo sabe. Mas isso não quer dizer que não ocorra em outros. A ideia seria oferecer um tipo de passe livre para os estudantes em geral, pois, além de coibir a prática, estaria estimulando a ida aos colégios. Agora falando sobre os atrasos, na sua imensa maioria são causados pelo grande fluxo de automóveis em circulação, principalmente em horários de pico. Em estudo de Fábio Duarte, no Planejamento Urbano, de 2007, os automóveis particulares ganham cada vez mais terreno nas cidades, de acordo com o levantamento feito pela Associação Nacional dos Transportes Públicos, ANTP, e o Ministério das Cidades. Quanto mais populoso um município, maior o uso de automóveis particulares. É, né? Vai resolver o que o cara ficar estressadinho no trânsito? Anda! Anda! Ei, abriu o sinaleiro, o cara não arranca. Mas é um lerdo. Este não é um problema somente de nossa capital, mas infelizmente presente no mundo todo. Portanto, ampliar as vias de uso exclusivo dos ônibus, dar mais qualidade e segurança à frota atual, poderia ajudar a diminuir estas possíveis falhas. Estas são algumas das propostas do atual governo, e algumas dessas propostas já estão em vídeo no canal oficial da Prefeitura de Curitiba no YouTube. Entre elas, o tão sonhado e falado metrô de Curitiba.
sobre o desrespeito. Os projetos de conscientização iguais aos do abuso e furtos estão em prática em vários lugares. Além disso, as campanhas como o Maio Amarelo servem para trazer uma mensagem de forma mais impactante. O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos e governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. Lembrando, a conscientização não é somente para os coletivos, mas também para todos os veículos de transporte. Concluímos então. O transporte público de Curitiba vem durante toda a história apresentando evoluções que buscam acompanhar o movimento de crescimento da sociedade contemporânea. Portanto, cobrar as autoridades por um transporte de melhor qualidade é válido. Porém, podemos constatar que muitas falhas estão no desrespeito da população em geral. Sendo assim, podemos concluir que as falhas podem ser corrigidas com respeito e na gentileza que irá gerar um ambiente mais estável e melhor de se utilizar. Muito obrigado a todos, e espero que tenham gostado desta análise sobre o transporte público de Curitiba, e que ela tenha aberto as ideias e concepções acerca dos coletivos que estão sempre presentes em nosso dia a dia.